A paz de Cristo para todos. Que momento maravilhoso que nós temos a oportunidade de compartilhar de uma palavra com todos que estão aí ligados nesse canal. Quero compartilhar com você hoje da palavra que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu dei um título a essa mensagem muito importante. Por que falta farinha e azeite no Brasil? Por que falta farinha e azeite no Brasil? Eis o grande X da questão. Conforme a palavra de Elias para aquela viúva, a falta de farinha e azeite é devido à falta de chuva. Nessa palavra, o Senhor revelou ao meu coração que a farinha é a palavra de Deus, o azeite é o temor do Senhor e a chuva é o pleno avivamento. Então o avivamento que só Deus pode enviar àquele que essa geração nunca conheceu, pois se tivessem conhecido estariam chorando, clamando, pedindo a Deus para derramar o pleno avivamento. Espero que essa mensagem ela venha impactar as nossas vidas e que você possa compartilhar com outras pessoas. O povo de Israel estava em pecado de idolatria e o seu líder era o rei Acabe, naquela época que se casou com Jezabel, sacerdotisa de deuses pagãos dos fenícios, e trouxe ali para Israel a idolatria para dentro da nação, levando toda a nação a pecar contra o Senhor. E o Senhor, através do profeta Elias, fecha os céus, e em consequência do pecado do povo, Deuteronômio 11, 16 e 17 fala sobre isso. Então Acabe e Jezabel representam os líderes da igreja no Brasil, que estão fazendo todo tipo de deuses estranhos para dentro da igreja e ensinando o povo a servir a Baal e a Zera para trazer a prosperidade para o povo. E o povo está se iludindo, acreditando em deuses estranhos, pensando que eles vão trazer prosperidade. Baal significa Senhor, e isso trouxe confusão espiritual, onde alguns pensavam que Baal era o mesmo Deus, era próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então serviam a Baal pensando que estavam fazendo o que era certo. Assim está o Brasil, acreditando em Baal, achando que isto está correto à luz da Bíblia, livro que eles não estudam. Quantos líderes famosos da Bíblia, da mídia, que poderiam estar instruindo o povo a buscar santidade, a buscar uma vida com Deus para ir morar no céu, mas ao contrário, estão olhando a lã das ovelhas, estão pregando dízimo, dinheiro, tudo é comprado, traga uma oferta que eu vou te dar isso, eu fui lá em Israel, vou trazer isso. Então as coisas assim dentro da casa de Deus, claro que toda regra, a exceção, virou um comércio. Então olha a profecia para os nossos dias. Elias representa a palavra de Deus. Jesus, enquanto fala à sua igreja, a viúva. A viúva é a igreja invisível, os servos verdadeiros do Senhor que ainda guardaram um pouco de farinha e azeite, mas sabe que isso logo vai acabar. A igreja de hoje caminha para a morte espiritual. Essa é a verdade. Às vezes o culto está uma maravilha, a pessoa está aleiga a tudo que acontece ali. Décima shake na meia dúzia de pessoas consegue sentir a presença de Deus. O resto está tudo no vale de ossos secos. A farinha, ela representa a palavra de Deus. E o azeite é o temor de Deus que vem atrás do Espírito Santo. Então a chuva é o avivamento que rega a terra, faz brotar o grão de trigo para a farinha crescer, a oliveira que dá o azeite, e faz tempo que não chove, porém poucos percebem. A maioria está confundindo trovão, relâmpagos com chuva, barulho com poder, movimento com avivamento. Querido, coisas inaceitáveis anda acontecendo nas igrejas de Deus. Certos líderes que são formados no supapo, não fazem um seminário, não fazem uma faculdade, abrem a porta da igreja, dirigem culto sem ter uma noção de nada. Quem não estuda não tem como ser preparado por Deus. Deus não vai pegar um homem e uma mulher, colocar na frente de uma obra, se primeiro ele não preparar espiritualmente e materialmente conforme as leis da terra.
Olha o que Deus fala à sua igreja como promessa. Deus garante para aqueles que guardaram o azeite e a farinha que esses não irão faltar. A falta da farinha e azeite acontece por causa da falta da chuva. Avivamento verdadeiro. A chuva não desce mais por causa do pecado no meio da igreja. Deuteronômio 11, do 16 ao 17. A chuva é a certeza que virá cedo ou tarde. Deus enviará o avivamento verdadeiro. Mas enquanto o avivamento não vem, Deus não vai deixar a viúva morrer. Mateus 24, 12. A Bíblia, como palavra de Deus no nosso coração, no seu coração. A farinha vem do trigo que faz o pão. Jesus é o pão, a palavra. Só falta a palavra, falta Jesus na igreja. Se falta a palavra numa igreja, vai faltar Jesus na igreja. Se falta a palavra na vida, vai faltar Jesus também na nossa vida. Palavra de Deus é o que aumenta a fé, Romanos 10, 17. Por isso está faltando fé. Por isso falta fé. A prova é que as pessoas precisam de objetos para ter fé, o que é motivação e não fé. Fé, Hebreus 11, 1 diz: fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza das coisas que esperamos. Você não vê, mas você crê que vai aparecer, que vai chegar. Por isso, está faltando muita santidade na casa do Senhor. Não se pode falar mais nem de roupa, de cabelo, nem de linguajar, comportamento. Isso tudo é questão de santidade e está em falta. A igreja está mais preocupada em ser igual ao mundo do que se separar, santificar do mundo. A palavra te afasta do pecado, de Salmo de número 119, 11. Se dissermos não temos pecado, somos mentirosos e a palavra não está em nós. 1 João Epístola 1:10. Então a palavra traz o avivamento verdadeiro. João 6,63 fala sobre isso. Agora, o azeite como Espírito Santo e de temor do Senhor. O azeite é o símbolo do Espírito, Êxodo 25:6, 1 Samuel 16:13. O Espírito Santo possui 7 qualidades chamadas na Bíblia de 7 Espíritos de Deus. Você pode ler isso em Apocalipse 4:5 e Apocalipse e o 5 e o 6. Então os 7 Espíritos de Deus repousam em Cristo, mas é o temor o principal. Logo, azeite é temor, que significa profundo respeito e obediência a Deus. Não respeita os líderes, toma santa ceia em pecado. Como que uma pessoa dessa vai ter um crescimento na sua vida? Murmura porque nada acontece, esquecendo que as promessas de Deus são para aqueles que o temem. 2 Samuel 12:14. Se temer a Deus, bem irá. Salmo 31:19. Grande a bondade de Deus aos que o temem. Deus abençoa até 1000 gerações dos que o temem. Salmo 34:7. O anjo acampa ao redor dos que o temem. Este povo não teme a Deus e mesmo assim quer ser abençoado. Alguém me disse ontem à tarde aqui na minha casa que, mas eu tenho buscado ao Senhor e tenho certeza que Deus vai guardar minha casa, os meus. E eu disse para essa pessoa, isso não quer me dizer nada. Por quê? Não adianta você buscar o Senhor nos dias de culto na sua igreja se você não obedece o estatuto, o regimento interno da sua casa, se você vive trazendo escândalo para a obra de Deus, se você não tem compromisso com o próprio Deus, você não tem compromisso, você não adora a Deus, você não se entrega para Deus, você não trabalha para Deus, você não vem a uma oração no domingo pela manhã, se você não faz aquilo que o Espírito de Deus tem colocado na sua mão para fazer. A nossa vida é um conjunto de tudo e de todos. Então, para nós termos vida de abundância material, espiritualmente falando, nós precisamos viver uma vida de obediência. Então, no versículo final que eu li, diz que até que desça a chuva, devemos buscar e esperar o avivamento verdadeiro. No tempo de Elias, a chuva parou por causa do pecado. Pecado nos separa de Deus. Isaías 59 diz... O 51 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, olha o que fala a palavra, mas o vosso pecado
fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, Deus, ele esconde o rosto de nós. Ele não ouve nossas orações. Então, essa geração ora a Deus em pecado, achando que será ouvida. Tá difícil, cada dia que passa, mais difícil ainda vai ficando você trazer santidade à igreja. Eu não abro mão da santidade nessa casa. Eu falo que eu posso apresentar 2 almas para Deus, mas eu apresento dentro do que Deus me chamou. Não inclino para a direita, não me inclino para a esquerda, porque a chamada é individual e nós, líderes, temos responsabilidade de ensinar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, porque quando Jesus partiu, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para que de mim testificai a vós. Então tudo que o Espírito Santo coloca em nossa vida, nós precisamos fazer e viver. Tiago 4, 8 ao 10 diz assim: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Hoje tá, amanhã não tá. Hoje vai, amanhã não vai. Purificai os corações, Tiago fala. Sintam as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Não tem outro caminho, não tem outra lógica. Essa é a lógica de nossas vidas. Quando nós nos quebrantamos, uma palavra que me traz muito alegria e gozo ao meu coração, que está no livro de Jeremias, que diz assim, ó: desce a casa do oleiro. Olha a palavra do Senhor para o profeta: desce a casa do oleiro. Ou seja, se humilha. Se quebranta, se quebra, se joga, como eu disse para alguém. Não ajoelha no altar, não. Se joga no altar. Se joga, se lança, se quebra. Desce, como onde quebra, sai a casa do oleiro. Depois que você fizer tudo isso, se quebrar, se quebrantar, descer, se humilhar, aí ele fala: e lá, tem que chegar lá. Tem que chegar onde Deus quer. Não é da maneira que eu quero que você quer. É da maneira que Deus quer. Tem que chegar lá. Quando você chegar lá e chegar lá, te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, as minhas palavras não estão fazendo efeito. Eu preciso ouvir as palavras do Senhor. Eu preciso parar e escutar o que o Senhor tem a me dizer, o que o Senhor tem a me orientar. É isso que Deus falou com o profeta Jeremias: desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é as tuas palavras, não é as palavras de ninguém, é as palavras do Senhor. E quantas das vezes Deus está usando o líder ali na pregação, o pregador, a preletora da palavra de Deus, e está entrando no ouvido e está saindo no outro, mas aí, na hora de requerer de Deus bênção, todo mundo requer: ah, Senhor, me abençoa aqui. Mas ninguém quer levar uma vida digna diante do abençoador. Tem muita gente enganosamente na casa de Deus. Tem muita gente enganosamente vivendo uma vida de superficialidade. Não mergulha. As melhores pérolas estão no fundo do mar. Levantou, anaganda ravassúbia. É no fundo do mar, querido. Todo aquele que faz menção de mergulhar na palavra de Deus, ele tem uma índole de vida diferente, ele tem uma estrutura espiritual diferente, ele vê a palavra de Deus de uma forma diferente, ele vê o seu compromisso com Deus no altar de uma maneira diferente. Está na hora de mudarmos. Está na hora de olharmos para dentro do nosso altar, Kamanda Kalaxergue, e começar a olhar o que nos falta. Não é mais tempo, não é mais hora, irmãos, de ficar olhando para as coisas que têm vindo em nossa direção. Quantas coisas têm vindo diante da tua vida para te distanciar daquilo que você colocou como propósito diante de Deus? Resgata esses valores. Quantas pessoas têm perdido a sua dracma? Quantas pessoas têm abandonado, têm perdido aquilo de mais valioso Deus tem deixado para nós? Querido, querida, aquela mulher, a parábola diz que aquela mulher, quando deu falta daquela dracma, que era um presente precioso que o noivo dava para a noiva antes do casamento, e ela tinha que apresentar no altar todo aquele colar completo. Deus, ele te deu algo. Quando você se converteu, você foi perdendo no decorrer da sua caminhada. Olha como você era quando começou e olha como você está o dia de hoje. Será que você continua a mesma coisa?
Será que você não tem deixado alguma coisa a desejar, ou muitas coisas a desejar diante de Deus? Come on, te quebe assai. Está na hora. Este é o momento. Deus, Ele te convida a fazer um exame da sua vida, a fazer uma retrospectiva do que foi a sua vida durante esses anos ao qual você tem servido ao Senhor aleatoriamente, não tem se entregado por inteira. Você precisa, meu querido, minha querida, se entregar por inteiro na presença divina. Olhar o que tem sido de mais principal na tua vida. Tem pessoas colocando o marido, colocando a esposa, colocando os filhos, porta de emprego, carro, shopping, campo de futebol. Tem pessoas colocando tantas outras coisas de principal na sua vida, esquecendo que o primeiro na nossa vida precisa ser Deus. Convide Ele. Convide o Espírito de Komanahashi Devasha para estar contigo durante todo dia, o mês inteiro, o ano todo. Eu não abro mão da presença do Espírito de Deus. Eu abri mão de casa, eu saí de casa, passei a mão dos meus filhos, eu larguei a casa que meu ex-marido vivia na prostituição, larguei tudo, tomei a atitude de viver para Jesus. Largue tudo, mas não largue Jesus Cristo. Querido, concilia a tua vida dentro de casa como esposa, como mãe, como pai, no teu trabalho, mas deixa o teu tempo para Deus. Cadê o tempo de Deus? Cadê o tempo para você fazer o ID do Senhor? Cadê o tempo para você obedecer a Deus? Cadê o tempo para você trazer uma oferta no altar divino? Cadê o fruto do Espírito Santo na tua vida? Está em falta, está seco, está sem chuva, está sem avivamento. Então esse é o momento. Deus nos convida a receber o verdadeiro avivamento do Senhor. Levantou Anandaravasúpia. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja, ela precisa se livrar desse Baal, que é Deus com letra minúscula, e se purificar do mudanismo dentro da igreja. As igrejas abriram a porta. Tem igreja que você entra que parece uma discoteca, uma boate. É luz piscando para tudo quanto é lado, as luzes são apagadas e você vive aquele momento. São pessoas que se enchem naquela hora. Desce alguma coisa ali que eu nem acredito que seja Espírito Santo naquele mover. Quantas pessoas escandalizando. Querido, querida, Deus, Ele quer nos usar. Ele usa te sacudindo, te balançando, mas nós temos que ter ordem e decência naquilo ao qual nós somos chamados e nos talentos que o Senhor nos empresta para trabalharmos nessa terra. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria. E o Senhor diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos andar em santidade. Que Deus te abençoe, me abençoe, abençoe a todos que estão dando um like nesse canal, que estão compartilhando a palavra, o aconselhamento. Que Deus abençoe, beijo no teu coração. A paz de Cristo para todos.